Fala, moçada que curte literatura! Eu sou o José Luiz e este é o Litera Nerd. Well, it goes up way too fast, though they say it's built to last. Hoje eu vim falar para vocês de um novo quadro que eu vou começar aqui no canal, que é Entendendo Game of Thrones. Para quem não sabe, Game of Thrones é a série da HBO que é baseada na incrível saga criada pelo George R. R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. Game of Thrones, na verdade, é o nome do primeiro livro, né, Guerra dos Tronos, mas a série de TV, em vez de se chamar As Crônicas de Gelo e Fogo, ela acabou tendo o nome do primeiro livro. E As Crônicas de Gelo e Fogo é uma série espetacular composta, por enquanto, de 5 livros e mais um que se passa antes. Então, por enquanto, são 6 livros. E são livros muito grossos, como vocês podem ver aqui. Então ele tem muitas informações, tem muitos personagens, a história se passa em muitos lugares diferentes. Isso faz com que a história acabe ficando meio confusa às vezes, e que muitas vezes deixa o leitor meio perdido. Eu lembro quando eu comecei a ler A Guerra dos Tronos, que foi depois do final da primeira temporada da série, que logo de cara eu tive uma dúvida. Várias vezes a gente ouvia falar dos 7 reinos de Westeros, o rei era chamado de o governante dos 7 reinos, o regente dos 7 reinos. Mas por mais que eu lesse, por mais que eu tivesse assistido a série, eu não conseguia entender quais eram esses 7 reinos. Se você pegasse as principais famílias de Westeros, dava menos que 7. Se você pegasse outras famílias também importantes que eram citadas, aí já davam mais do que 7. Eu acabei ficando com essa dúvida durante muito tempo. Então nesse primeiro vídeo eu vou explicar para vocês quais são os 7 reinos de Westeros, quais são as casas que governam esses reinos e por que eles são chamados de os 7 reinos de Westeros, quando na verdade o Westeros não é realmente formado por 7 reinos. Uma informação importante, nesse vídeo não tem spoiler dos livros, porque tudo que eu vou contar são coisas que se passaram antes do primeiro livro. Tudo faz parte da mitologia de Westeros, coisas que são citadas em alguns livros e tudo mais, e nos apêndices, mas são coisas que não fazem parte da trama dos 5 livros lançados até agora. Então vocês podem assistir sem problema. A nossa história vai começar lá atrás, 300 anos antes de A Guerra dos Tronos. Quando Aegon Targaryen, que ficou conhecido como Aegon I, ou Aegon o Conquistador, decidiu dominar Westeros, o continente realmente era formado por 7 reinos independentes, sem contar a parte para lá da muralha onde viviam os selvagens, que pelo jeito não interessava para ele. Aegon veio para Westeros junto com suas 2 esposas, que também eram suas 2 irmãs, Rhaenys e Visenya. Porque assim, se você tem 3 dragões, você vai para Westeros e conquista o trono. Entendeu, Daenerys? Como eu disse, o Westeros era realmente composto por 7 reinos independentes. Esses reinos eram o Reino do Norte, controlado pela Casa Stark, o Reino das Ilhas e dos Rios, governado pela Casa Roar, e a Casa Roar era composta por Homens de Ferro, o Reino da Montanha e do Vale, controlado pela Casa Arryn, o Reino do Rochedo, que era governado pela Casa Lannister, o Reino da Campina, que era governado pela Casa Gardener, o Reino das Terras da Tempestade, governado pela Casa Durrandon, e o Reino de Dorne, governado pela Casa Martell. Como eu falei antes, Aegon Targaryen chegou em Westeros 300 anos antes desse primeiro livro. E a primeira coisa que ele fez foi atacar o Reino das Ilhas e dos Rios. A Casa Roar, que governava esse reino, não se rendeu, e eles se esconderam dentro de Harrenhal, que era a sede do governo, e era uma fortaleza considerada inexpugnável. Acontece que Aegon tinha um dragão, e ele queimou Harrenhal com todos os Roar dentro, dizimando dessa forma a família Roar. E é por isso que até hoje, nos livros e na série, Harrenhal é uma fortaleza destruída, em ruínas, com suas torres queimadas e meio tortas. Tudo isso data do ataque do dragão, que aconteceu lá no primeiro ano da conquista dos Targaryen. O mapa de Westeros começava a se modificar. Rapidamente, a Casa Tully começou uma revolta contra os Homens de Ferro, aproveitando que os Targaryen estavam dominando o reino. Eles juraram fidelidade ao Aegon e se tornaram os senhores das terras fluviais. Os Homens de Ferro sobreviventes fugiram para as Ilhas de Ferro, e lá eles elegeram a Casa Greyjoy para liderá-los. E foi aí que os Greyjoy também juraram fidelidade aos Targaryen e se tornaram os senhores das Ilhas de Ferro. Enquanto Aegon conquistava as terras fluviais e as ilhas, Visenya, que era sua irmã e sua esposa, foi derrotada ao tentar conquistar o vale. Mas depois de ser derrotada, ela pegou seu dragão e destruiu toda a frota dos Arryns. Enquanto tudo isso acontecia, Orys, que era meio-irmão do Aegon, conseguiu conquistar Ponta Tempestade com a ajuda da Rhaenys e de seu dragão. Na conquista, Orys mata o último Durrandon, casa com sua filha e dá início à Casa Baratheon. E quando ele criou sua casa, ele manteve o mesmo escudo e o mesmo lema da Casa Durrandon, mantendo eles como se fossem seus. Depois disso, nós temos a batalha mais importante de toda a história de Westeros, que é quando os Lannisters e os Gardeners juntam seus exércitos para enfrentar as forças de Aegon Targaryen. Depois de uma batalha sangrenta, os Targaryen saem vitoriosos e a Casa Gardener é extinta. Nesse momento, os Targaryen nomeiam os Tyrell para serem os novos senhores da Campina. Os Lannisters, derrotados, também juram lealdade a Aegon.
e por isso eles são mantidos como senhores das Terras do Oeste. Nesse momento, Aegon se volta para o norte, onde ele pretende voltar a atacar os Arryns, além também de atacar os Stark. Mas essas duas casas, vendo o que aconteceu com os outros reinos, se rendem sem confrontos. E é nesse ponto da história que o Aegon é recebido em Vila Velha pelo Alto Septão e é ungido como o primeiro rei de Westeros, Aegon I. Ele jura perante o Alto Septão que vai unir o Westeros sob a fé dos 7 deuses. E nesse momento, como vocês podem ver aqui no mapa, o Westeros era composto por 7 grandes regiões que eram controladas por 7 casas que haviam jurado lealdade a Aegon Targaryen I. Portanto, no momento em que Aegon se torna o primeiro rei de Westeros, o Westeros era composto pelos 7 seguintes reinos. O norte, governado pela casa Stark, as terras fluviais, governadas pela casa Tully, as Ilhas de Ferro, governada pela casa Greyjoy, o vale, governado pela casa Arryn, as terras do oeste, governadas pela casa Lannister, a Campina, governada pela casa Tyrell, e as terras da Tempestade, governadas pela casa Baratheon. Lembrando que nesse momento Dorne ainda era independente e era governada pela casa Martell. E além disso, as terras em torno de Porto Real eram controladas diretamente pela família Targaryen. Depois de sua coroação, Aegon enviou Rhaenys para invadir Dorne, só que ela e seu dragão morreram na batalha, e Dorne conseguiu continuar independente. Somente depois de quase 200 anos que o rei Daeron II conseguiu anexar Dorne aos 7 reinos de Westeros, através de um casamento entre Maron Martell e Daenerys Targaryen, que era irmã do rei. Agora Dorne naturalmente seria o 8º reino de Westeros, mas o rei Daeron II, provavelmente por motivos religiosos, resolveu manter a denominação, fazendo com que as Ilhas de Ferro dos Greyjoy não fosse mais considerado um dos 7 reinos. Assim, quase 100 anos depois, no começo de A Guerra dos Tronos, os 7 reinos de Westeros são o norte, controlado pela casa Stark, as terras fluviais, controlado pela casa Tully, Dorne, controlado pela casa Martell, o vale, controlado pela casa Arryn, as terras do oeste, controlado pela casa Lannister, a Campina, controlada pela casa Tyrell, e as terras da Tempestade, controlada pela casa Baratheon. Com a diferença de que quando o livro começa, não são mais os Targaryen quem estão no controle de Westeros, e sim a casa Baratheon. Mas isso é uma outra história que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Bom pessoal, é isso. Esse foi o primeiro vídeo desse novo quadro do canal, Entendendo Game of Thrones. Eu pretendo fazer em breve um vídeo contando tudo sobre a rebelião do Robert Baratheon e do Ned Stark, a rebelião que tirou os Targaryen do poder. Então se vocês gostaram do vídeo, cliquem aqui e deixem seu joinha. Se você é fã de Game of Thrones ou se você quer ler Game of Thrones, assine o canal. Eu pretendo fazer um vídeo a cada 15 dias contando esses segredos, essas coisas meio escondidas que tem nas Crônicas de Gelo e Fogo. Me procure lá nas redes sociais, é LiteraNerd no Instagram, no Facebook e no Scooby. E até a próxima.